Seja bem-vindo ao canal Cortes Evangélicos. Antes de continuar, se gostar desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, para receber vídeos novos. Tem a melhor versão da Bíblia, clicando no primeiro link da descrição, ou no comentário fixado. A quarta coisa que Jesus condena aqui nos fariseus é a autoexaltação, do verso 6 a 12. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Os fariseus usavam a religião que eles praticavam para se promover diante dos homens. Diz Jesus aqui no verso 6 que eles amavam primeiro lugar nos banquetes. Quando os judeus faziam seus banquetes, eles tinham lugares reservados para as autoridades. E o judeu e o fariseu, ele gostava de chegar e ser distinguido, sentar lá na frente, para que todo mundo visse que ele era uma pessoa especial. E na sinagoga também, quando não era na cadeira de Moisés, havia os primeiros lugares nas sinagogas, que eram bancos reservados para as pessoas especiais, e o fariseu fazia questão de sentar ali, para que todo mundo pensasse que ele era uma pessoa especial. Quando ele andava nas praças, ele gostava que as pessoas dissessem: reverendo, reverendo, como vai o senhor, reverendo? Doutor, como está o senhor? Então o fariseu, né? Ele gostava daquilo ali, e gostava dos títulos, mestre, rabi, ele apreciava aquelas coisas. Jesus disse: vocês não serão chamados de mestres. Ele não está proibindo esse título, mas ele está proibindo que a gente use esse título para bajular alguém, ou que alguém use para se autoglorificar. Um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. É claro que o Senhor Jesus não está dizendo que eu não possa me referir ao meu progenitor como pai. O que ele está dizendo é que você não faça de alguém o seu pai, que você não use esse título para bajular alguém, ou que alguém se diga assim: eu sou o pai dessa ideia, eu sou o pai dessa igreja, eu sou o mestre dessa igreja. Que ninguém use esses títulos com esse objetivo, porque só tem um Pai, aquele que está nos céus. Da mesma forma, não sejam chamados de guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Quer ser grande? Sirva. Você quer ser grande? O caminho do cristianismo é o serviço. Na religião, para você ser grande, você busca título, você busca posição, os primeiros lugares e a ostentação. Mas no cristianismo, quem quiser ser grande começa sendo pequeno. Ele vai servir aos irmãos e não ser servido, e não ser servido. O que Jesus disse sobre isso no verso 12? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem se exalta em nome de Deus nos dias de hoje, no dia do juízo, vai ser humilhado diante dos homens e diante de Deus. A religião busca a exaltação humana, o cristianismo faz com que nós sejamos servos e que nós vivamos para servir a Deus. Por que Jesus condenou estas coisas? Aqui do verso 13 em diante, Jesus muda a direção do discurso. Até aqui ele vinha falando aos discípulos, dizendo: cuidado com os fariseus. E agora, no verso 13, ele se volta para os fariseus. Parece que os fariseus estavam na audiência. Imagina eles ouvindo o que Jesus está falando, né? Pense num sermão duro. E os fariseus estavam lá. É fácil falar dos fariseus pelas costas, mas os fariseus estavam ali na audiência. E Jesus agora se volta para eles e pronuncia 8 ais. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, 8 vezes. Esses ais são como que condenações. Ai de vocês, porque vocês serão condenados por estas coisas. E que coisas são estas? Por que Jesus condenou então essa religiosidade farisaica? Vamos ver estas coisas em seguida. Primeiro, porque esse tipo de atitude que Jesus acabou de descrever, ela impede que as pessoas sejam salvas, e não somente isso,
impede que outras pessoas sejam salvas. Como ele diz aí no verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Os escribas e fariseus deveriam estar abrindo o reino de Deus para as pessoas, porque eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o que Deus havia ensinado através dos profetas, através de Moisés, através de Davi. Eles eram os conhecedores daquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento, mas por causa da sua religiosidade, eles não entraram no reino de Deus, eles não entenderam, não entraram no reino de Deus, e pelo seu ensino e pelo seu exemplo, eles não deixavam as outras pessoas entrar. Quando nós fazemos esta aplicação para nós hoje, nós percebemos como a religiosidade, ela tem consequências terríveis. Pessoas que são religiosas, mas que não são salvas, elas acabam dando um péssimo exemplo. Elas não entram no reino de Deus e acabam sendo um tropeço para aqueles que querem entrar. Segunda coisa, a razão pela qual Jesus condenou a religiosidade dos fariseus é que, por vezes, a religiosidade é somente uma capa para esconder pecados. Verso 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. O fariseu chegava na casa da pobre da viúva, que estava sofrendo, dizia: minha irmã, eu vou orar pela senhora, mas o senhor sabe, eu oro, minha oração é paga por tempo. Se eu orar 1 minuto é 1 dracma, se eu orar 2 minutos é 2 dracmas. A senhora sabe como é, né? Eu tenho que ganhar a vida. Então, liga aí não o parquímetro, o oraçãozímetro, né? Liga aí o taxímetro. E começava a orar e fazia longas orações, porque na verdade ele queria se valer da inocência ou da ingenuidade da coitada da viúva, usando a religião como meio de esconder e camuflar a sua ganância, o amor ao dinheiro. Gente, da mesma forma, a religiosidade às vezes é uma capa para pecados mais sérios. Eu já acompanhei casos e conheço casos de gente que estava na igreja, super zeloso, frequentava todas as reuniões de oração, não perdia um culto, tinha várias atividades, exercia ministérios, era oficial da igreja, e de repente se descobre que tudo aquilo era uma capa, que na verdade aquele homem era desonesto, aquele homem era ladrão, casos de imoralidade, de bater na mulher. Mas na igreja ninguém suspeitava. Às vezes a religiosidade é uma capa apenas para esconder pecados graves e terríveis. Por isso Jesus condena a religiosidade, porque o religioso ele fica se justificando, ele se justifica através dessas práticas.